Uma família paranaense luta na justiça pelo direito de tirar os filhos da escola e fazê-los estudar em casa. Os professores são os próprios pais. Eles defendem um método educacional polêmico, conhecido internacionalmente como homeschooling, ou ensino em casa. Por enquanto, isso é ilegal no Brasil, mas a lei pode mudar. A sala de aula é na varanda da casa da família. Oposição, negativo e vida, expirar e respirar. Os professores são os próprios pais. Você vê igual a 20 centímetros. A mãe não fica muito longe não, mas o pai pega bastante no pé. A prática é conhecida por homeschooling, um termo em inglês que quer dizer educação domiciliar. O método foi usado nos anos 80 pela família Schirman, que educou os filhos durante uma viagem de barco que durou 10 anos. Como que nós vamos ensinar as crianças? Qual é o melhor método? Mas até hoje é um assunto que causa polêmica. No Brasil ainda não tem essa... Não é crime, mas não tem uma lei que ampare. Será que este tipo de educação pode ser usado para qualquer família? A família Vieira vive na pequena São Pedro do Paraná, a 600 quilômetros de Curitiba. Dos 5 filhos, 3 estão em idade escolar. O repórter Bruno Gerhard foi até lá. As aulas aqui na residência da família acontecem todos os dias da semana e aos sábados, das 8h30 da manhã até por volta do meio-dia, seguindo um cronograma. Durante a tarde, eles ainda fazem aulas de socialização, como por exemplo jiu-jitsu e também balé. Para a família, estava tudo certo. O problema é que eles receberam uma notícia que não foi nada boa. A direção da escola onde os filhos mais velhos estudavam antes de começarem a educação domiciliar denunciou os pais ao Conselho Tutelar. Pela Constituição brasileira, toda criança em idade escolar deve estar matriculada em uma escola. Quando isso não acontece, os responsáveis podem ser acusados de abandono intelectual. A família Vieira alega que em momento algum as crianças deixaram de estudar. Eles não conseguem compreender que a partir do momento que estão em casa, eles conseguem aprender. O pai justifica por que tirou os filhos da escola. Muitas vezes na escola os professores não têm, pelo fato de eles terem muito alunos para eles estarem ensinando, acaba ficando alguns sem conseguir aprender. E é o caso muitas vezes deles, principalmente na matemática. Diante das dificuldades dos filhos em aprender, Iliane e Luiz resolveram tomar para si a educação total dos filhos. Ela é pedagoga e ele funcionário público. Minha esposa, como ela estava estudando pedagogia, estávamos pesquisando sobre o ensino domiciliar. O ano passado nós conversamos com algumas famílias, né? Buscamos saber como eles trabalhavam a questão de montar esse planejamento anual, semanal, né? E a partir dessas famílias, né, de acordo com a idade de cada um, nós montamos o nosso. Os pais ensinam bem? Ensinam. A educação domiciliar no Brasil se tornou popular nos anos 60. 10 anos depois, sem nenhuma regulamentação, foi praticamente esquecida. No Brasil, não existe uma lei específica para o homeschooling, mas o método não é considerado crime. Atualmente, tramitam na Câmara dos Deputados 2 projetos de regulamentação do ensino domiciliar. Eles prevêem que as crianças educadas em casa sejam submetidas a avaliações periódicas. Por outro lado, muitos ainda acreditam que afastar o aluno do ambiente escolar é uma grave lesão ao direito à educação. Defendem a escola como um espaço de convívio de diferenças e aprendizado coletivo. Afinal, aqui na sala de aula, as crianças também têm a oportunidade de fazer amigos e conhecer a diversidade. A criança, dentro da escola, ela lida com seus pares, com uma série de crianças que vão estar o tempo todo a estimulando. A família do Paraná garante que os filhos continuam convivendo com outras crianças nas atividades paralelas. O Jonathan gosta muito de música.
né? Então teve mais tempo para se dedicar a isso. É diferente, porque se eu estou num grupo de natação e não gosto de alguém, minha mãe me tira do grupo de natação. Da escola, eu sou obrigada a aprender a viver com aquele alguém que eu não gosto. Então, em termos de vivência humana, em termos de formação de caráter, em termos de fortalecimento perante a vida, nada substitui a escola. Pais são pais, professores são profissionais. A professora traz para ela o enriquecimento de um mundo que os pais não são capazes de trazer. A família Vieira foi alvo de uma ação na justiça. A juíza Stephanie Assis Pinto de Oliveira deu um prazo de 15 dias para as crianças voltarem à escola, sob pena de os pais perderem a guarda dos filhos. Luiz e Iliane entraram com um recurso, que foi aceito. A decisão foi baseada em um caso anterior, onde o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os processos referentes a homeschooling no Brasil, até que a matéria seja discutida pelos ministros. Para este advogado, que se especializou em educação familiar, apesar do processo, é muito difícil que o casal Vieira perca a guarda dos filhos. Ele defende o ensino em casa e diz que pode ser uma saída para os pais insatisfeitos com o sistema educacional brasileiro. De 500 mil adolescentes que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio e zeram na redação, além de ter resultados e índices muito baixos. Ele aponta ainda a falta de segurança nas escolas. A escola se tornou um lugar que eu costumo dizer um lugar de risco. Hoje em dia, no Brasil, a Associação Nacional de Educação Domiciliar garante que já existem mais de 4 mil crianças sendo educadas neste sistema. Nos Estados Unidos, esse número é muito maior. São quase 2 milhões de famílias que praticam ou já praticaram o homeschooling. Heloísa e Wilfredo Schirman tinham um sonho: dar a volta ao mundo em um barco. Em 1984, partiram de Florianópolis com os 3 filhos. Wilhelm, de 7 anos, Pierre, com 15, e David, na época com 10 anos. Os 3 em idade escolar. Foi uma ruptura total. Foi uma ruptura, assim, de não ir mais para a escola. E para nós era extremamente prazeroso estarmos com nossos pais, né? Porque hoje em dia os pais têm tão pouco tempo de estar com os filhos, estarmos com nossos pais e a forma deles nos ensinar, né? Qual professora tem a oportunidade de ensinar a teoria de Charles Darwin na própria Galápagos, onde ele desenvolveu essa teoria? Heloísa começou o processo com uma cartilha da antiga escola dos filhos, mas acabou trocando por um modelo internacional. Tinha um currículo que a gente tinha que estar seguindo. Era 365 dias, 20 redações por mês. Eles tinham 20 redações para escrever. Tinham 2 livros para ler. Dava para aprender e eu acho que o bacana é que a gente botava em prática. Você não só aprender a matemática, mas como que você vai utilizar essa matemática, né? Então eu acho que esse para mim é o grande X da questão. Claro que química a gente não é ótimo, porque o kit de química, cada vez que o barco inclinava, ia parar no chão. De tempos em tempos, os irmãos eram testados. A escola mandava os testes para algum lugar que fosse uma autoridade. Por exemplo, a gente vai estar em Samoa, então a gente mandava para a escola, para a igreja ou para a capitania dos portos, não importa, a gente tinha que dar um lugar. E eles mandavam uma prova fechada, lacrada, e que a gente fazia ali na presença daquela autoridade máxima. Então eles sentavam lá, faziam uma prova e aí fechava, lacrava e mandava para a escola. Depois de dar a volta ao mundo, Pierre Schirman foi estudar nos Estados Unidos. Hoje é empresário e investidor na área de tecnologia. O irmão mais novo, Wilhelm, é fluente em 3 idiomas e se tornou atleta profissional. David estudou cinema na Nova Zelândia. Aos 19 anos, iniciou uma carreira internacional. Já filmou em mais de 40 países. A experiência foi tão positiva para os pais da família Schirman que em 1997 fizeram nova volta ao mundo. Desta vez com Cat, de 5 anos. A menina que foi adotada na Nova Zelândia foi alfabetizada dentro do veleiro.
David, o filho cineasta, registrou tudo no documentário O Mundo em Duas Voltas. Mesmo com os resultados positivos, os Schirman garantem que esta experiência só é válida em alguns casos. Um pai, por exemplo, mora em Jericoacoara e que disse, não, eu estou ensinando meu filho em casa. Outros pais, tem um em Goiânia que mora num sítio, numa fazenda, que é longe. 4. 2 pares, o primeiro quadrado depois do ímpar. A educação domiciliar já é uma realidade, mas ainda é preciso muita discussão, dentro e fora de casa.